Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está me acompanhando agora. Meu nome é Daniel Monteiro, eu sou professor do curso Técnico em Multimídia, da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa, a nossa queridíssima ETEPAC. A videoaula de hoje é a terceira de 4 que teremos da disciplina de Fundamentos do Design Gráfico e Composição Visual, do módulo de Projeto Visual Gráfico. A videoaula de hoje refere-se à unidade 3, analisar e perceber os elementos do design gráfico em artefatos digitais. Mas antes de começar, vamos lembrar o que vimos até agora. Já vimos todo o conteúdo dos artefatos da unidade 1 e na última videoaula vimos 2 elementos do design gráfico, ponto e linha, e 2 princípios, repetição e espaço negativo. No podcast, vimos as formas de contrastes aplicados às tipografias. E no e-book, nós vemos 2 elementos, cor e tipografia, e também 8 características fundamentais das interfaces: clareza, usabilidade, adaptabilidade, familiaridade, objetividade, atratividade, eficiência e compreensão. E o que tem para hoje? Para hoje vamos ver um elemento da composição visual, que é a textura, e vamos ver mais 3 princípios do design gráfico: transparência, enquadramento e aleatoriedade. Vamos começar por textura. Textura nada mais é que um aspecto visual ou sensação tátil de uma superfície ou objeto. Portanto, textura está relacionado às qualidades ópticas, que pode ser homogênea, como uma chapa de metal, ou pode ser heterogênea, como uma parede de tijolos. A textura também pode ter qualidades táteis. Ela pode ser áspera, como um campo de grama, ou pode ser macia, como tecido. As texturas elas podem ser classificadas quanto à materialidade. E quanto à materialidade, elas podem ser naturais, são texturas presentes no meio ambiente, como a casca de uma árvore ou o chão de areia, e também podem ser artificiais, que são as fabricadas pelo homem, como um piso de madeira e como vidro. Quanto à materialidade, as texturas também podem ser abstratas, que são formadas por padrões e cores, ou podem ser virtuais, que são as texturas simuladas digitalmente. Já quanto à composição, as texturas elas podem ser regular, quando tem continuidade de formas e volumes, ou pode ser irregular, quando a textura tem alterações nas formas e nos volumes. Já quanto à estrutura, as texturas podem ser simples, quando formadas por elementos semelhantes, ou podem ser compostas, expressivas ou complexas, quando são formadas por elementos contrastantes. E para que serve a textura no design gráfico? A textura ela serve para dar complexidade e detalhes às tipografias, à marca, à padronagem e ao fundo que você vai aplicar no seu design. A textura também serve para reforçar um ponto de vista ou um conceito. Por exemplo, temos um GIF que foi feito em comemoração ao 25º aniversário do videogame PlayStation. Eles utilizaram as formas dos ícones do controle e utilizaram a textura de doces e de salgadinhos de festa para fazer essa composição animada. As texturas também servem para expressar uma sensação de presença física, oferecer um efeito óptico de tatilidade ou oferecer um efeito óptico de profundidade. Agora nós vamos falar sobre transparência. Na física, transparência é a propriedade física de um material ou meio óptico que permite a passagem da luz sem que ocorra a dispersão. Nesse caso, o objeto ele pode ser opaco, quando não permite passagem de luz, pode ser translúcido quando permite a passagem de luz, mas de forma difusa, e pode ser transparente, quando permite passar a luz de forma integral. No design, a transparência refere-se ao grau de opacidade de um elemento textual ou gráfico. E por ter essas qualidades, também tem os significados atrelados ao grau de opacidade. Por exemplo, um objeto opaco ele traz a sensação de solidez, um objeto translúcido de suavidade e um objeto transparente de clareza.
O artista George Capps nos traz a informação muito preciosa de que a transparência significa uma percepção simultânea de diferentes localizações espaciais. Quanto à transparência, ela pode ser classificada de algumas formas. Ela pode ser classificada como física, quando um elemento transparente, como física, e um elemento transparente, ele sempre tem algum grau de opacidade. E os elementos completamente opacos também podem ser utilizados para construir superfícies transparentes. A transparência ela também pode ser uma transparência gráfica, que é uma tradução de efeitos de transparência física. Por exemplo, camadas sobrepostas de linhas, formas, texturas ou letras. O fenômeno da transparência também é muito atrelado ao fenômeno da camada. Na verdade, eles são sobrepostos. O fenômeno de camada ele refere-se ao fenômeno da colagem digital, que vem da colagem analógica, física, né? Você pegar um papel, um recorte de papel e colar um sobre o outro, e digitalmente foi desenvolvido pensando nessa dinâmica. A transparência ela serve para criar movimento em imagens estáticas, ela também serve para fazer uma imagem desaparecer no fundo, e a transparência também serve para adicionar complexidade a uma composição visual, enfatizar camadas e formas, combinar ou contrastar ideias, e também serve para separar visualmente os elementos. Agora nós vamos falar sobre enquadramento. O enquadramento vem da fotografia e vem do cinema, que quer dizer uma ação ou um efeito de selecionar o que incluir e o que excluir de um quadro, ou a ação ou efeito de delimitar uma imagem, seja essa imagem delimitada por molduras, por recortes, por contornos ou por margens. Na perspectiva da fotografia, nós podemos trabalhar com ângulos. Um ângulo de 0 grau é considerado um ângulo normal, que é o ângulo na altura dos olhos. Temos um ângulo de 45 graus acima, que é considerado plongée, que do francês significa mergulho, então é como se você olhasse de cima para baixo. Tem o contre-plongée, que é justamente o contrário, você olhando de baixo para cima, no ângulo mais ou menos de 45 graus. Tem o zenital, que é um ângulo perpendicular de 90 graus, no caso superior, olhando de cima para baixo, e o contrazenital, que é justamente o contrário, olhando de baixo para cima. Já os planos cinematográficos, eles são muito utilizados, eles foram criados e utilizados muito no cinema, e hoje você pode perceber eles em qualquer filme que você veja, em qualquer comercial. A TV também se apropriou muito desses planos cinematográficos. Existem vários nomes, várias nomenclaturas. Eu trouxe aqui as principais para trazer também o significado que tem cada tipo de plano. Então, nós vamos começar pelo plano detalhe, que é um plano muito próximo de um objeto ou da pessoa. Tem o primeiríssimo plano, que também é mais conhecido como close, que é basicamente o rosto. Tem o primeiro plano, que pega mais ou menos da altura do tórax para cima. Tem o plano médio curto, que já pega um pouco abaixo do tórax. Tem o plano médio, que pega toda a região média da pessoa. Tem o plano médio longo, que já pega um pouco acima do joelho. Tem o plano americano, que é um plano, mais ou menos o plano do telejornal também. O plano inteiro, que já pega o personagem inteiro. O plano geral, que já pega o personagem dentro de um contexto, de uma ambientação. E o grande plano geral, que é o plano mais distante que tem, que é justamente para contextualizar o personagem dentro de um todo. Os planos abertos, eles servem principalmente para descrever e para trazer uma ambientação da cena. Eu trouxe um exemplo da cena do filme Bacurau, de Kleber Mendonça Filho, que é justamente um plano geral, onde faz a descrição do que está acontecendo e pega todos os personagens envolvidos na cena. Já os planos médios, eles são para agregar a emoção e também para demonstrar a ação dos personagens. Eu trouxe as duas cenas do filme Cinema Espinho do Urubu, de Marcelo Gomes. São justamente duas cenas que mostram uma cena de um diálogo entre os personagens e também de ação que os personagens estão desenvolvendo. Já os planos fechados, eles são para demonstrar a intimidade e expressão dos personagens. E eu trouxe a cena do filme Amor, Plástico e Barulho, de Renata Pinheiro, para ilustrar o close da personagem em um momento chave do filme. O enquadramento no design já é
a gente já pode pensar um pouco diferente e ele agrega um sentido um pouco diferente do cinema e da fotografia. No design, o enquadramento ele pode ter moldura ou pode não ter moldura, e ele serve justamente para direcionar a leitura e a visualização. Portanto, o enquadramento que ele vai direcionar um pouco como você vai interpretar as informações contidas na composição. Lupton e Phillips, elas trazem um conceito muito importante para nós designers, que é o quê? Que o enquadramento ela faz parte da arquitetura fundamental do design gráfico. Na verdade, ele é um dos atos mais persistentes, inevitáveis, infinitamente variáveis efetuados pelo designer. No caso dos artefatos digitais, uma interface gráfica é um tipo de enquadramento e ela pode ser tanto visível quanto invisível. O enquadramento, nós podemos utilizar alguns recursos para para destacar ou não o enquadramento numa composição visual. O primeiro deles é o contornos. Contornos eles são utilizados para enfatizar ou minimizar um conteúdo. Já os recortes servem para redesenhar os limites da imagem. Já as margens servem para criar um espaço para as informações. E por último, os textos também ajudam a delimitar o sentido de uma imagem. Os enquadramentos eles servem principalmente para criar condições para a compreensão de uma composição, servem para separar uma imagem do fundo, servem para dar um novo sentido, foco ou ênfase a uma imagem, também servem para direcionar o olhar para partes relevantes, serve também de transição entre o interior e o exterior da imagem ou da composição, ou entre a figura e o fundo. Por último, serve para aprimorar, destacar ou recortar ou decorar ainda mais os elementos. Agora nós vamos falar de outro conceito muito importante para o design gráfico, que é a aleatoriedade. A aleatoriedade ela é a quebra de regras, padrão, sequência, ritmo ou ordem. A aleatoriedade ela traz uma sensação de falta aparente de planejamento, mas na verdade é para trazer uma imprevisibilidade, uma desorganização intencional e uma apresentação acidental. Porque a aleatoriedade, na verdade, no design tem que ser usada com intenção, com objetivo e com execução adequada. A aleatoriedade agrega alguns significados à imagem que você vai tratar ou à composição que você vai fazer. Ela agrega noção, impulsividade e liberdade. E para que serve a aleatoriedade no final? Ela serve para tornar a comunicação mais efetiva. Também serve para criar desalinhamento e desordem estilísticos, serve para criar um efeito mais orgânico à composição e também serve para criar um efeito de colagem. Então, o que vimos hoje até agora? Vimos que a textura oferece um aspecto visual e uma sensação tátil e um efeito de profundidade à composição visual. E a transparência permite a interação entre os elementos textuais e gráficos. E o enquadramento ajuda tanto a destacar elementos quanto a reforçar ou alterar o sentido desses elementos. E por último, vimos que a aleatoriedade cria desalinhamento ou desordem estilística com o propósito de facilitar a comunicação. Para você se orientar nos estudos, não deixe de ler o livro digital, a unidade 3, não deixe de acessar no livro digital os links de destaque, acompanhar o podcast da unidade 3, comentar no AVA os destaques da unidade 3 e praticar através do roteiro de atividade da unidade 3. Está com alguma dúvida? Participe dos encontros síncronos e também compartilhe suas dúvidas no AVA, no fórum de discussão. Na próxima videoaula, nós vamos falar sobre um elemento relacional da composição visual, que é a direção, e mais 3 princípios: movimento, profundidade e regras. Aqui nossas referências da aula de hoje. E não deixe de acompanhar as redes sociais da ETEPAC. Até a próxima, nos vemos lá!